primeiro semestre, tá? Vocês vão perceber que o eletrocardiograma, pessoal, se você for estudar a fundo, são 3, 4 aulas só de ECG, certo? Para esse primeiro momento, eu quero que vocês entendam o princípio básico do eletrocardiograma, certo? Que vai medir o quê? A atividade elétrica do coração. Então, eu quero que vocês compreendam, no primeiro momento, essas 3 ondas, tá? A primeira onda, chamada de onda P, no vídeo que vocês viram, corresponde ao quê? Ao processo de despolarização atrial. Despolarização atrial. Então, a gente já viu na aula passada que a despolarização estava diretamente relacionada com a contração. Então, nesse caso, a onda P vai estar relacionada com a sístole atrial. Beleza? Posteriormente, tem esse complexo maior, que é essa onda maior do ECG, que é o complexo QRS. O complexo QRS, pessoal, por sua vez, está relacionado com a despolarização ventricular. Então, imediatamente após uma despolarização, eu vou ter uma contração. No caso, será uma sístole ventricular. Beleza? A repolarização do átrio vai ser o quê? Vai ser mascarada por esse complexo QRS, que é muito grande. Então, a gente não consegue visualizar no ECG a repolarização atrial. E aí, essa onda T corresponde o quê? A repolarização ventricular. Lembram-se que repolarização está relacionado com o relaxamento do ventrículo, ou seja, diástole ventricular. Beleza? Então é isso que vocês precisam saber no ECG, basicamente. Onda P, despolarização do átrio, complexo QRS, despolarização do ventrículo, e a onda T, repolarização ventricular, estando relacionado essa onda T com a diástole ventricular. Beleza? Então, agora vamos ver a diferença, pessoal, entre potencial de membrana, tanto do nódulo sinusal, que está representado aqui nesse gráfico com em vermelho, como das fibras do miocárdio, os miócitos, que está representado em verde, que vocês já viram na aula passada. Pessoal, a gente já sabe que em repouso, as fibras do nódulo sinusal, elas são bem menos negativas. Vamos supor que as fibras do nódulo sinusal, eles têm uma negatividade de menos 60 milivolts, ou seja, é bem menos negativa do que as fibras do miocárdio, que chega a menos 90. Beleza? Por isso que primeiro vai ter o potencial de ação nas fibras musculares, para depois desenvolver o potencial de ação. Primeiro vai existir o potencial de ação do nódulo sinusal, ele que vai ditar o ritmo do batimento cardíaco, e depois é que vai vir a contração ventricular. Certo? Então vamos lá. Agora você percebe, pessoal, que o potencial de repouso ele vai ter uma leve inclinação. Se você olhar para esse gráfico do nódulo sinusal, ele vai ter uma leve inclinação ascendente. Ele não é igual aqui, ó, do nódulo das fibras musculares ventriculares. Ele já vai ter uma despolarização acentuada. Então, por que é que acontece isso? Por que que nas fibras do nódulo sinusal, esse potencial de repouso, chamado de potencial de marcapasso, ele vai ter uma leve subida, não vai ser tão acentuado como nas fibras musculares, certo? Lá no nódulo sinusal. É isso que a gente vai explicar para vocês agora, tá? Então perceba de novo, isso aqui em vermelho que vocês estão vendo corresponde ao potencial de ação do nódulo sinusal. E essa em verde corresponde ao potencial de ação muscular ventricular, certo?
Então, perceba que sempre antes vai haver o potencial de ação do nódulo sinusal para só depois ter o quê? Ter a contração do ventrículo. Primeiro eu gero o impulso, depois eu vou contrair. Certo? Perceba que o potencial de ação de repouso, chamado de potencial de marcapasso, ele vai ter uma ascendência bem discreta nas fibras do nódulo sinusal. Por que é que isso acontece, pessoal? Vamos lá. Sabe-se que tanto nos canais, tanto nas fibras do nódulo sinusal, como nas fibras ventriculares, haverão esses três canais, né? Os canais rápidos de sódio, os canais lentos de cálcio e os canais de potássio. E isso a gente viu que estava presente no músculo cardíaco, por exemplo, que não tem no músculo esquelético, certo? Esses canais de cálcio lento, por exemplo, certo? No nódulo, nas fibras do nódulo sinusal, o seu potencial de ação vai ter aquela leve ascendência, por quê? Porque mesmo em repouso, quando está lá a menos 60 milivolts, haverão dentro dessas fibras do potencial de ação do nódulo sinusal, haverá alguns canais chamados de canais de sódio engraçados. Ou seja, vai haver uma maior permeabilidade do sódio. Então, ou seja, mesmo com os canais rápidos de sódio inativados, haverão lá nas fibras do nódulo sinusal alguns canais chamados de canais engraçados. Vocês vão ver depois em alguns livros, ele fala canais engraçados de sódio, certo? FANI em inglês. Esses canais de sódio engraçados vão permitir que haja o quê? Um lento influxo de sódio ainda para dentro da célula. Por isso que vai aumentar, de menos 60 vai até menos 40 milivolts. Vou voltar aqui de novo. Então vamos lá. Ó. Aqui a fibra, o potencial de ação em repouso das fibras musculares do nódulo sinusal vai estar a menos 60. Certo? Quando chega nesse limiar de menos 60, embora os canais de sódio estejam inativados, ou seja, estejam fechados, haverão nessas fibras do nódulo sinusal, haverão alguns canais, chamados de canais de sódio engraçados, que permitem um lento influxo de sódio. Então, se está entrando sódio na célula ainda, mesmo em repouso, chamado de potencial de marcapasso. Então, o que era menos 60, a voltagem, as milivoltagens, vai chegar até menos 40. Aí sim, ó, quando chegou no menos 40, vai haver o quê? A abertura dos canais de cálcio. Então, quando eu abro o canal de cálcio, eu vou ter sim agora início a curva ascendente, que é chamado de despolarização. Beleza? Então, nas fibras especiais, aqui nas fibras do nódulo sinusal, haverá alguns canais de sódio, chamados de canais engraçados, que permitem a passagem lentamente dos íons sódio de fora da célula para dentro da célula. E aí essa célula que era menos 60 vai ficar um pouquinho menos negativa, menos 40. Quando chega nessa voltagem de menos 40, vão se abrir os canais de cálcio. E aí vai começar a entrar cálcio para dentro da célula. E aí acontece o quê? A despolarização. Beleza? Então, quando abre os canais de cálcio, acontece a despolarização e forma um potencial de ação. Quando chega no seu limiar, quando atinge o limiar, os canais de cálcio se fecham e vão abrir o quê? Vão se abrir os canais de potássio. Então, pessoal, vocês lembram que tem mais potássio dentro da célula. Quando eu abro os canais de potássio, esse potássio vai embora e a célula vai ficar negativa de novo, até menos 60 de novo. Esse processo, que é a curva descendente, é chamado de repolarização. Beleza?
Isso aqui que a gente está vendo é o potencial de ação do nódulo sinusal. Perfeito? Então, a repolarização acontece quando há a rápida saída de potássio da fibra muscular, ou da célula. E aí o processo vai se repetir. Beleza? Isso é como ocorre o potencial de ação do nódulo sinusal, ou seja, potencial de ação marca-passo. Muitas vezes vocês vão ver isso. Tá? Então, ó, como é que ocorre o potencial de ação das fibras ventriculares? Isso a gente já viu na aula passada. Primeiro, haverá uma abertura dos canais rápidos de sódio. Aí acontece aquela despolarização. Depois vai ter a formação do platô. Lembra do platô? O platô ele é caracterizado pela abertura dos canais de cálcio lento, também chamado de canais sódio-cálcio, que vai permitir o quê? Um influxo de cálcio para dentro da célula, impedindo que haja uma repolarização imediata. Além disso, nessa etapa, os canais de potássio também vão estar menos permeáveis. Lembra da aula passada? Beleza. E aí vai chegar um ponto que os canais de cálcio vão se fechar e vai prevalecer somente os canais de potássio. Vão se abrir. Abrindo os canais de potássio, que é justamente nesse ponto do gráfico, quando você abre os canais de potássio, esse potássio vai sair da célula e a célula vai voltar a ficar negativa. Esse processo é chamado de repolarização. Beleza? Esse verde, de novo, são as fibras ventriculares e esse vermelho são as fibras marca-passo, ou seja, as fibras, o potencial de ação do nódulo sinusal. Perfeito? Então, como é que é a ordem de contração do músculo cardíaco? A gente já viu também na aula passada. Não segue o mesmo sentido do fluxo de sangue. Tá? Então, como é que ocorre a ordem de contração do músculo cardíaco? Primeiro, a primeira câmara do coração a se contrair vai ser o átrio direito. Posteriormente, o átrio esquerdo. Depois, ventrículo direito. E, por fim, o ventrículo esquerdo. Então, essa vai ser a ordem de contração dos músculos cardíacos. Beleza? Por que que isso acontece? A gente vai ter que entender como é que é a propagação do impulso, que você já viu, tá? Então, o impulso elétrico vai ser gerado aonde? No nódulo sinusal, ou nódulo sinoatrial, localizado lá no átrio direito. Tá aqui, esse impulso vai ser transmitido pelas vias internodais até o átrio esquerdo e vai parar aqui, ó, no nódulo atrioventricular. Beleza? Então, do nódulo atrioventricular, esse impulso vai ser propagado pelos feixes de His até as fibras de Purkinje. Pessoal, lembra lá no vídeo de ECG que quando o impulso chega até o nódulo atrioventricular, que é o nódulo AV, quando chega no nódulo atrioventricular, vai haver um atraso na condução do impulso, doutor. Aí eu perguntei para vocês, por que é que tem esse atraso? Por que há um atraso na propagação do impulso? Pessoal, graças a esse atraso, vai permitir que o átrio, lembra que eu falei para vocês que o átrio ele tem que contrair primeiro do que o ventrículo? Por que que tem que contrair, pessoal? Porque se eu contrair primeiro o átrio, eu vou ter a certeza que eu vou encher aquele ventrículo todo de sangue. Certo? Então, esse atraso na condução permite com que o ventrículo esquerdo se encha de sangue. Porque eu vou dar minha contração, o último volume de sangue que eu tinha lá no átrio, eu vou contrair, para encher aquele ventrículo. Então, isso permite que haja um bombeamento correto do sangue. Quando tem uma arritmia, por exemplo, esse atraso talvez não exista. E aí o coração começa a bombear de maneira equivocada, de maneira errada.
E aí o paciente pode ter vários problemas funcionais. Beleza? E fisiologicamente, pessoal, por que que tem esse atraso na condução no nó do átrio ventricular? Aqui é que vai entrar agora lá a histologia que vocês viram na aula de tecido muscular estriado cardíaco. No nó do átrio ventricular, pessoal, existirão menos junções comunicantes, chamadas de gap junctions. Se eu tenho menos junções comunicantes, os íons que vão passar de uma célula para outra, a velocidade desses íons vai ser diminuída. A velocidade dessa passagem vai ser diminuída. Por isso que tem um atraso. Beleza? Então, esse retardo na condução do nó do átrio ventricular, que é esse nódulo aqui, ó, está diretamente relacionado com a redução do número de junções comunicantes. Perfeito? Outra coisa, por que que no nódulo sinusal, ou seja, não, por que que no nó do átrio ventricular o impulso não é propagado por dentro, ou seja, pelas válvulas atrioventriculares até o ventrículo? Por que que eles não passam por essas válvulas? E sim, eles têm que ir pelo feixe de rins? Justamente porque essas válvulas, elas são formadas por um tecido fibroso. Sabe-se que o tecido fibroso ele é um isolante elétrico, certo? Então, os impulsos não passam diretamente por essas válvulas. Esse impulso ele vai ter que passar pelo septo interventricular, onde está localizado o feixe de giz. Beleza? Só uma curiosidade para vocês também aqui. Então, voltando lá ao caso clínico de vocês, pessoal. Agora vamos compreender o que aconteceu com aquela paciente, ou o que poderia acontecer com aquela paciente. Essa imagem mostra para vocês que o coração ele vai ter tanto inervações simpáticas, que vão estimular esse coração, como inervações parasimpáticas, aqui através do nervo vago. Perceba que a quantidade de inervações parasimpáticas são bem menores do que as inervações simpáticas. Só que os dois nervos irão atuar nesse coração. Beleza? Então, o que é que aconteceu com aquela paciente? Ou o que é que poderia acontecer com aquela paciente? Durante a compressão do globo ocular, eu estimulei fibras do nervo vago, ou seja, fibras do nervo, do sistema nervoso parasimpático, a atuar lá no coração. E aí diminuiu o quê? A frequência cardíaca. Pessoal, vamos explicar agora para vocês como é que acontece isso do ponto de vista fisiológico. Então vamos lá. Primeiro eu vou falar para vocês quando eu estimulo o sistema nervoso simpático, ou seja, o contrário do que aconteceria com aquela paciente. Quando eu estimulo o sistema nervoso simpático, o que é que pode acontecer? Vamos lá. A partir do momento, pessoal, que há um estímulo do sistema nervoso simpático, ou seja, a situação de medo, por exemplo, onde vai acelerar o batimento cardíaco, ou seja, a frequência cardíaca, como é que ocorre isso fisiologicamente? Então, a partir do momento que você estimula o sistema nervoso simpático, vai haver uma liberação da norepinefrina, que é um vasoconstritor. Pessoal, essa norepinefrina, ela vai aumentar, presta bem atenção, vai aumentar a permeabilidade dessas fibras musculares aos íons sódio e cálcio. De novo, estimulei o sistema nervoso simpático, vai haver uma descarga de norepinefrina, uma liberação de norepinefrina. Essa norepinefrina, pessoal, vai agir o quê? Aumentando a permeabilidade dos íons sódio e cálcio. Pessoal, agora pense comigo aqui. Vocês lembram que o potencial de ação para ser gerado tem que ter, começa com a entrada de sódio para dentro da célula, não? Beleza, então se eu aumento, olha aqui, a permeabilidade dos íons sódio, eu vou aumentar a penetração de sódio no vulvo. Então esse impulso, ele vai ser gerado de forma mais rápida. Se eu gero o impulso de forma mais rápida, se eu propago esse impulso mais rápido, pessoal,
eu vou ter um aumento da frequência cardíaca. A minha frequência cardíaca vai aumentar. E se eu aumento também a infusão, o influxo dos íons cálcio para dentro da célula, a minha força de contração também vai aumentar. Então, quando eu aumento a permeabilidade dos íons sódio, eu estou falando que eu vou aumentar a minha frequência cardíaca. Quando eu aumento a permeabilidade dos íons cálcio, eu estou aumentando também a minha força de contração. Beleza? Então, se eu tenho mais permeabilidade aos íons sódio, é sinal que eu vai entrar mais sódio facilmente nessa célula. Então, a célula vai despolarizar mais rápido ou mais lento? Claro que ela vai despolarizar mais rápido. Então, se eu despolarizo mais rápido, a minha frequência vai aumentar. Beleza? Agora vamos ao contrário, que é o caso daquela paciente. Quando eu estimulo o sistema nervoso parasimpático, quando eu tenho um estímulo no sistema nervoso parasimpático, eu vou liberar outro produto, outra substância, chamado de acetilcolina. A acetilcolina já vai agir nos canais de potássio, pessoal. A acetilcolina ela aumenta a permeabilidade aos íons potássio. Vamos pensar comigo agora. Eu vou voltar lá para aquela foto inicial. Vamos lá, vou colocar aqui, ó. Certo? Pessoal, se eu aumento, tá aqui, quando atinge o limiar, os canais de potássio vão o quê? Vão se abrir nessa situação, né? E vai ter a repolarização, não é não? Mesma coisa aqui, ó. O canal de potássio vai prevalecer e vai ter a repolarização. Pessoal, pensem comigo agora. Estimulei a liberação de acetilcolina, né? Porque eu estimulei o sistema nervoso parasimpático. E a gente já sabe que a acetilcolina, ela aumenta a permeabilidade aos íons potássio. Então, a gente sabe, se eu aumento a permeabilidade aos íons potássio, esse potássio não vai sair mais abundante, não. Não vai sair muito mais potássio do que o normal, não. Então, se eu tiro muito mais potássio da célula, a célula vai chegar e vai ficar bem mais negativa. Vai cair muito mais esse gráfico. Tanto aqui como aqui, ó. Então, se a célula vai ficar bem mais negativa, pessoal, esse processo é chamado de hiperpolarização. Hiperpolarização. Então, se eu deixar essa célula bem mais negativa, e agora eu quero despolarizar essa célula, será que não vai demorar mais tempo para chegar lá em cima, não, pessoal? Que é o processo de despolarização, não demora muito mais, não. Então, nessa fase, pessoal, quando há uma hiperpolarização, eu demoro muito mais a fazer uma despolarizar essa célula de novo, já que ela está muito mais negativa. Ou seja, para subir esse gráfico, demora muito mais que a despolarização. Por isso, nesse caso, a frequência cardíaca vai estar diminuída. Então, vamos lá. De novo, estimulei o sistema nervoso parasimpático, liberei a acetilcolina. Essa acetilcolina agiu nos canais de potássio, ou seja, deixou mais permeáveis os canais de potássio. A gente sabe já que tem muito mais potássio dentro da célula, então vai começar a sair potássio. A célula vai ficar muito negativa, que é chamado de hiperpolarização. Aí, se eu quiser emitir um potencial de ação nessa membrana, eu vou demorar muito mais para despolarizar essa membrana. Então, se eu demoro muito mais a despolarizar essa célula, eu vou contrair mais lentamente. Por isso que vai diminuir a frequência cardíaca. Certo? Então, quando você estimula o sistema nervoso parasimpático, vai ter uma diminuição da frequência cardíaca. Então, essa figura, ela relaciona
O débito cardíaco, esse gráfico, ele relaciona o débito cardíaco, que é a quantidade de sangue, de volume de sangue que passa por aquele local, de acordo com o estímulo nervoso simpático ou parasimpático. Vamos lá. Ó. Se eu estimulei o sistema nervoso simpático, que é esse gráfico aqui em vermelho, esse parâmetro aqui em vermelho, se eu tenho uma estimulação do sistema nervoso simpático, que são esses nervos aqui, ó, toda inervação simpática, o que acontece? Eu vou aumentar a frequência cardíaca, não vou? Tanto a frequência como a força de contração. Pessoal, se eu aumento a frequência e a força de contração, eu estou aumentando o quê? A quantidade de sangue que eu vou bombear naquele coração, não? Por isso que o débito cardíaco vai estar aumentado quando eu estimulo o sistema nervoso simpático. Já ao contrário, por exemplo, quando eu estimulo o sistema nervoso parasimpático, aquela frequência e a força de contração vão estar diminuídas. Então, eu vou bombear menos sangue. Então, aquele débito cardíaco vai estar diminuído nesse paciente. Beleza? Aqui é só para mostrar um pouquinho do que vocês viram na aula de hoje. Beleza, pessoal? Bom, espero que vocês tenham aproveitado essa aula. Na quarta-feira, estaremos juntos lá no nosso bate-papo, às 6h20. Se quiser tirar alguma dúvida com relação a esses dois assuntos que eu dei para vocês, podem tirar comigo perfeitamente. O que eu puder ajudar, pessoal, eu vou ajudar, certo? Espero que vocês... eu acho que esse período de quarentena está acabando, mas enquanto não acaba, a gente tem que seguir em frente, doutor. Não vamos parar, não, certo? Eu tenho certeza que a gente vai fazer o possível por vocês para ninguém sair prejudicado, tá bom? Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e estudem, pessoal.